E é uma pergunta: você é honesto? Esse é o tema da nossa mensagem. O que diz a Bíblia sobre a honestidade e a desonestidade? No momento que nós estamos vivendo atualmente, no nosso século, no mundo geral, não só no Brasil, mas no mundo, a gente contempla, ouve, vê, convive, presencia muitas das vezes com todo tipo de pessoas, pensamentos dos mais diversos que tem sobre o senso de moralidade, sobre ética, sobre os princípios que Deus colocou desde o início como normas ao ser humano para seguir. E hoje vamos falar sobre o ser honesto ou o ser desonesto, o homem honesto ou o homem desonesto. E aqui em Provérbios, a palavra de Deus, no versículo que eu li, balança enganosa é abominação para o Senhor. Então, quando essa balança, ela retrata os tempos passados, né, que as pessoas tinham peso, né, e tinha as medidas. Então, a balança geralmente tinha dois pratos, né, obrigado. E colocava-se o peso, né, aquelas balanças antigas, né, que hoje não tem mais, é só digital. E colocava aquele peso e a mercadoria no outro, né? Então, mas se a pessoa fosse honesta, ela fazia a medida certa, correta. Mas se ela fosse uma pessoa desonesta, ela fazia alguma coisas que não deveria fazer na balança, né? Adulterava o peso e com isso enganava. E a palavra de Deus diz que é abominação a balança enganosa. Então, para nós, no sentido atual, a balança, ela é o nosso equilíbrio, o nosso senso de ética, o nosso senso de integridade, porque quando nós somos íntegros, a gente é íntegro em todos os sentidos da nossa vida, no material, no emocional, no espiritual, no emocional que eu digo no nosso sentimento. No material é quando você usa com material mesmo, né? Então, a gente precisa, perante Deus, aos olhos de Deus, nós precisamos ter essa medida correta em todos os sentidos da nossa vida. Então, o que a Bíblia diz sobre a honestidade diz assim: a honestidade significa ser verdadeiro, transparente, não roubar, não enganar ou defraudar ninguém. O indivíduo honesto repudia a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos. O 8º mandamento da lei de Deus, que diz: não furtarás. Então, no mandamento de Deus, o roubar, o furtar, ele é incluso no mandamento de Deus, no decálogo divino. Ele pertence à segunda parte do mandamento, na segunda tábua, que é referente ao teu amor para com o teu próximo. Que a primeira tábua do mandamento, né? O mandamento é dividido em 2 tábuas, e o primeiro tem 4 mandamentos, que é do teu amor para com Deus, e a segunda tábua tem 6 mandamentos que são referentes ao teu amor para com o teu próximo. Por isso que Jesus, ele falou, quando ele se perguntava qual é o maior mandamento, que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele estava apenas resumindo o mandamento, ele não estava abolindo, ele estava resumindo o mandamento. Então, para que a gente possa entender, o furtar ou roubar, ele está inserido, ele é o 8º mandamento, está inserido no decálogo divino. Então, quando uma pessoa é honesta, ela atenta
com temor e obediência a esse mandamento, não só em saber ou só em observar, mas em guardar, porque não é interessante nós sabermos de muitas coisas, mas o interessante é nós obedecermos a palavra de Deus. Então diz assim: o indivíduo honesto repudia a esperteza e o desejo de querer sempre levar vantagem, como eu já falei. Então, o furto é caracterizado quando alguém toma posse daquilo que não é propriedade sua. Algumas pessoas preferem atalhos para conquistar aquilo que não lhes pertence. Digamos, a pirataria, o engano, né? Tantas coisas que tem que são enganosas. Diz assim: e desses atalhos nós devemos nos abster. Mas a Bíblia é clara ao dizer que precisamos merecer, mediante o trabalho, aquilo que gostaríamos de possuir. Então, como é que nós podemos adquirir com justiça, com integridade, aquilo que nós almejamos? Através do trabalho. Nós precisamos adquirir as coisas com honestidade e não cobiçar as coisas ali. A cobiça também é o 10º mandamento: não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Então, quando nós realmente atentamos, temos temor de Deus e atentamos para os seus ensinos, nós jamais vamos fazer a prática de furtar algo que pertence ao nosso próximo. Então, quando diz assim: a abominação é a balança enganosa, mas o peso justo é o prazer, seu prazer. Então, quando nós fazemos as coisas certas, corretas, o Senhor ele tem prazer em nos ver realmente nos esforçando a fazer as coisas corretas, as coisas certas. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, versículo 28. Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então, nós sabemos que, em relação ao trabalho, que Deus nos orienta, nos abençoa. Quando Deus ele nos abençoa de uma forma, não é para nós adquirirmos as coisas egoisticamente, sermos egoístas, da solidariedade. Mas aqui também nos ensina esse trecho, esse versículo pequeno, que nós devemos trabalhar também para ajudar o nosso próximo, aquela pessoa que tem menos possibilidade. Então, esses são ensinamentos que o Senhor Jesus nos ensina. Então, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Então, aqui a gente vê em Efésios 4, 28, que para nós adquirirmos as nossas coisas, nós precisamos trabalhar. Precisamos, com o suor do nosso trabalho, com o suor do nosso rosto, que devemos adquirir e não usurpar ou enganar ou defraudar alguém ou cobiçar as coisas alheias. Então, isso faz parte da honestidade. Um antigo conto chinês, vou falar aqui sobre isso, relata a história de um ladrão que roubou um sino. Ao fugir do local do roubo, ele percebeu que não conseguia fazer o pino parar de bater. Em meio ao pânico e temor de ser descoberto, ele encontrou um modo de sentir-se seguro e resolveu tapar os ouvidos para não ouvir o sino tocar. O maior inimigo do ladrão é a consciência. Então, assim como o sino dessa alegoria, a consciência nos adverte contra o engano de tomarmos aquilo que não nos pertence. Enquanto não devolvermos o que não nos pertence, o sino sempre estará tocando. Essa alegoria dessa história, ela nos ensina que por mais que a gente faça alguma coisa errada, mas
Mas o Senhor sempre, a nossa consciência, ela sempre está ali, nos alertando. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos alerta. O Espírito Santo, ele está para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. E nos converter, e nos transformar na imagem de Cristo, nos transformar para o reino da glória. Então, todas aquelas coisas que nossos defeitos, porque quando a gente não conhece a Cristo, nós somos defeituosos inteiramente, porque nós nascemos já no pecado. Desde que Adão pecou, o homem foi destituído da glória de Deus. E com isso, todos nós herdamos o pecado original. Então, todos nós, seres humanos, nascemos no pecado. E qual é a nossa salvação? O que podemos fazer para sermos redimidos? O que podemos fazer para sermos salvos? Praticamente não podemos fazer nada, porque nós não somos capazes de nos salvar nós mesmos. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o caminho. Jesus é o caminho da nossa salvação. Jesus é o caminho da nossa redenção. Jesus é o caminho da nossa transformação. E quem age para nos convencer de nossos pecados, de nossos erros, das mazelas que muitas das vezes nós, seres humanos, praticamos, é a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus sempre diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus, que Deus enviou essa palavra para falar conosco. Então, Deus, ele fala diariamente conosco através da sua santa palavra. Então, é muito importante, é muito interessante cada um de nós como cristão lermos a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para que nós conheçamos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o plano da redenção para resgatar o homem de seus pecados. Então, quando diz que de nós mesmos, nós não somos capazes de sermos salvos, porque a salvação ela não depende, ela não tem, o homem não tem ele não participou de nenhum projeto da salvação. Ele foi agraciado com a salvação. Então nós somos agraciados pelo plano redentor de Cristo, de Deus, que deu o seu Filho para morrer por nós, para justamente nos fazer pessoas melhores a cada dia. Então, a Bíblia não apresenta outros textos que falam a respeito desse assunto, da honestidade. Deus requer e merece honestidade. A Bíblia diz em Salmo 51, versículo 6: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Então Deus, ele quer nos conhecer intimamente. Ele conhece o nosso íntimo. Deus, ninguém consegue enganar Deus. Por mais que você fale, digamos assim, uma pessoa que esteja à sua frente, você fale, mas se a sua fala não estiver conforme aquilo que está no seu coração, e você estiver tentando enganar alguém, Deus sabe. Então Deus, ele prescruta o nosso íntimo. Então quando diz assim, eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, então Deus, ele deseja, em Salmo 51, versículo 6, Deus fala que ele deseja que a verdade esteja no nosso íntimo, no nosso interior. E com isso, vamos conhecer a verdade, a sabedoria no secreto da nossa alma. Quando realmente nós somos sinceros
adquirimos a sabedoria. A desonestidade causa dor e dura tanto quanto a ferida física. A Bíblia diz em Provérbios 25:18, que diz assim: malho a espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. O Senhor não aprova a desonestidade em transgressões de negócios. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 23, duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não são boas. Como eu já li em Provérbios 11, versículo 1, que a balança enganável é a abominação ao Senhor. Então aqui também no versículo 20, de Provérbios também, e esse versículo 23, fala também, duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não são boas. Então seja honesto e aberto. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo, com engano, né? Ainda encontramos o seguinte texto que diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, que diz que nós devemos ser honestos, não só perante Deus, mas perante os homens. Isso quer dizer que eu, como cristã, digamos, nós como cristãos, devolvemos o dízimo ao Senhor. Tá, dou o dízimo do Senhor, tiro as ofertas, ok. Isso é o correto. Mas eu tenho um negócio lá fora, ou tenho um assunto com alguém, com o meu próximo, e tento enganar o meu próximo. Tento fazer as coisas erradas nos meus negócios, não pagar minhas contas, falar uma palavra, prometer falar uma palavra e não cumprir com a palavra. Será que eu estou bem na presença de Deus? Óbvio que não. Essa integridade não só é para com Deus, mas para com o nosso próximo também. Então, em tudo nós devemos ser honestos. Em tudo nós devemos fazer os nossos negócios com integridade. Quando muitas das vezes você pode emprestar o dinheiro de alguém e dizer que vai pagar no tal dia e não pagar, isso também é desonestidade. Então nós precisamos, como cristãos, atentar para isso. Ter a medida certa, a balança certa. Diz assim: a verdade é mais valiosa que os elogios. A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 23, diz assim: o que repreende a um homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, Deus, Ele procura nos ensinar a sermos sinceros, a sermos íntegros, a nos esforçarmos a obedecer a sua palavra, porque quando realmente nós fazemos as coisas corretas, nós somos abençoados, não porque nós somos bons ou porque a gente mereça, não, é porque são promessas de Deus. Deus tem promessas para seus filhos. Então, quando nós atentamos verdadeiramente para a sua palavra e nos esforçamos a obedecer, o Senhor, Ele diz que Ele envia as suas bênçãos até nós. Os filhos de pais honestos são bem-aventurados. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 7, o justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Muito interessante, né? É o versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos
depois dele. Então, isso são promessas de Deus com relação à obediência em todos os sentidos, mas também sobre o ser honesto. Diga sempre a verdade. Em Provérbios 12, versículo 13 e 14, diz assim: pela transgressão dos lábios se enlaça o mal, mas o justo escapa da angústia. Do fruto das suas palavras o homem se farta de bem, e das obras das suas mãos lhe retribui. As riquezas que foram ganhas desonestamente não duram. A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 6: ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade fugitiva, e aqueles que o buscam a morte. Então, olha, você vê como é tão importante realmente nós procurarmos sermos corretos em toda a nossa vida, correto em tudo que fizermos, sermos corretos na nossa palavra, sermos responsáveis pela nossa palavra, sermos compromissados com aquilo que a gente promete e nunca defraudar ninguém. Deus prefere que sejamos honestos, de que demos ofertas. A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 3: faça justiça e julgar com retidão. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, você vê que como Deus, através desses versículos que foi lido na palavra de Deus, Ele requer de cada um de nós, como servos de Deus, ser honesto. E hoje é tão difícil, né? A gente vê, parece que os valores estão inversos. Quando se faz o bem, ou quando uma pessoa faz algo honesto mesmo, pratica a honestidade, não sei se vocês já viram, mas parece nos meios de comunicação, né, parece assim que é uma coisa assim notória, uma coisa assim, enquanto não, é o contrário que deveria, né, nos assustar, mas é o que mais aparece. Parece que a gente vê assim que os valores estão se perdendo e os valores estão sendo tudo inverso. Aquilo que é verdade parece que se torna assim um absurdo, uma coisa assim diferente. E o que realmente não é para se praticar é o que mais a gente vê as pessoas praticando, que é o furto, né? As pessoas matando, que é o 6º mandamento, né? Não matarás. Então tem tantas coisas que a gente vê no mundo, que o mundo jaz realmente no maligno, como Jesus falou. O mundo jaz no maligno, mas tem uma solução, é Jesus. A solução para todas as causas, para todas as mazelas do ser humano, para todos os defeitos do homem, só Jesus. É só Jesus que tem o poder de regenerar o homem. Só Jesus tem o poder de transformar o homem, o velho homem, num novo homem. Mas para isso, precisa crer, precisa confiar, precisa acreditar que Jesus é o galardoador da nossa salvação. Então, essa pequena mensagem fala sobre você é honesto. Não é para você responder para mim, mas fala com Deus. Essa pergunta é como se Deus estivesse perguntando para você. Responda aí. Como é que você age com os seus negócios, com os seus amigos, com as coisas que você faz? Será que você realmente está fazendo aquilo que Deus pede de você? Será que estamos fazendo realmente aquilo que Deus requer que nós façamos? Então, se você mente, pare de mentir. Se você furta, pare de furtar. Deus já fala para não matarmos, porque nós não temos esse direito. Quem é o dono da vida é Deus. Então, cabe a Ele. Mas nós devemos confiar e acreditar que Jesus, Ele pode nos mudar,
Ele pode nos transformar, que Ele pode tirar todas essas impurezas, desonestidade, falar mentira, o julgar as pessoas. Então essas coisas que não agradam a Deus. E quando realmente nós depositamos a nossa vida na mão de Deus, o Senhor Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando o nosso caráter, regenerando a cada dia, com temor, com amor a Deus, para que realmente nós possamos ser salvos. Quando o Senhor Jesus nos chamar para o sepulcro, possamos dormir seguros com a salvação em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Salmos: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Esses é que vão subir. O versículo 3 diz assim: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é recto e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Olha como é interessante esse versículo. Mesmo que você prometa alguma coisa, mesmo que você vá ser prejudicado, mas se você deu a sua palavra, não volte atrás. E esse versículo 4 diz assim, a segunda parte diz assim: mas é aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Essa é a palavra do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Que Deus, Ele abomina a balança enganosa. Deus, Ele não compactua com as coisas erradas. Deus, Ele está sempre no meio das coisas corretas. Então, quando muitas das vezes tentamos fazer coisas erradas e ainda achar que Deus vai ser conivente com isso, Deus jamais vai ser conivente com coisas erradas. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, que nós possamos atentar para os ensinos da palavra de Deus, não só em ser honesto, mas sermos compromissados realmente com a palavra de Deus. Nos esforçarmos a cada dia servir ao nosso Deus da melhor forma, como Ele quer. Como o Espírito Santo nos ensina, que devemos ser íntegros e obedientes à sua santa palavra. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e graças ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui em sua casa, em sua presença.